Hoje eu quero falar uma mensagem sobre ser e ter. Ser e ter. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: cada um dá o que tem? Ou ninguém dá o que não tem? A gente ouve isso, né? E a mensagem hoje é sobre ser e ter. É só uma letra que muda todo o sentido. Trocamos um T por um S e mudamos completamente o sentido. Uma definição muito básica de ter, de dicionário, a primeira definição bem básica, é que ter é possuir, deter a posse de algo, de alguma coisa. E ser é possuir identidade, particularidade ou uma capacidade inerente, além de existir. Ou seja, ter tem a ver com a posse de alguma coisa. E ser tem a ver com a posse de uma identidade, alguma coisa dentro de nós. Nada exterior, mas algo aqui dentro. E embora esses dois verbos sejam muito diferentes, muitas vezes nós misturamos o sentido deles. E muitas vezes as pessoas pensam que um é resultado do outro. Eu tenho, então eu sou. Mas isso não é verdade. Porque muitos querem ter para mostrar aos outros que eles são. Então, o ter passa a ser uma fonte de exibição, de autoexibição. E que, muitas vezes, não é uma imagem que condiz com a realidade, o que eu estou querendo passar. É muito básico, basta a gente olhar para uma rede social, não é? A gente vê uma alta exposição. Muitos querendo mostrar o que têm, para dizer o que são. E nem sempre eles são. Porque ter não tem a ver com ser. Só que ter e ser fazem parte do dicionário da nossa vida. E a gente, então, precisa encontrar equilíbrio entre ter e ser. Todos nós precisamos, na nossa vida, do ter e todos nós precisamos do ser. Mas eles têm que estar em perfeito equilíbrio dentro de nós. Isso que é importante. E tem uma passagem na Bíblia, que está no livro de Atos, que ela é muito reveladora dessa diferença entre ser e ter. Em Atos capítulo 3, versículo 1, nós temos uma passagem que é bem conhecida. Atos capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão.
Pedro, vendo isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Até o versículo 12, nós vamos ler. Essa é uma passagem linda, né? Porque ela fala muito de ser e de ter. A Bíblia diz aqui no capítulo 3, versículo 1, que era hora de oração. Essa hora nona. Então, essa hora de oração, a hora nona, era por volta das 15 horas, 3 horas da tarde. Os judeus daquela época costumavam ter 3 horas específicas para oração. 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Nesse dia aqui, então, Pedro e João, eles estavam indo para o templo para a oração às 3 horas da tarde. E a Bíblia está falando aqui, então, desse homem coxo, de nascença, que todo dia era colocado ali, à porta do templo, para pedir esmolas. Então, aquele homem, ele recebia um sustento diário por conta dos judeus que iam, nesses 3 períodos, eles iam lá fazer a sua oração, e ele, então, pedia esmolas para esses judeus que estavam indo buscar a Deus ali. E esse era um lugar muito estratégico para esse homem, porque ele estava exatamente à porta do templo. As pessoas iam 3 vezes ao dia ali. E era muito provável que ele recebesse muitas esmolas. Por quê? As pessoas que passavam estavam indo para buscar a Deus. E se elas tivessem condição de ajudar aquele homem, eles iam fazer isso. Porque o judeu ia se sentir muito mal de ir lá buscar a Deus no templo e ter passado por um necessitado e não ter feito nada por ele. Seria uma coisa hipócrita. Então, se tivesse condições de ajudar, o judeu ia dar aquela esmola. Também era uma posição estratégica, porque na saída do templo, eles tinham buscado a Deus. Estavam com o coração cheio da presença de Deus. Então, iam ser mais tocados para ajudar aquele homem. Então, aquele coxo, a cada dia era colocado ali. No capítulo 4 de Atos, depois continuando a história, a Bíblia fala um pouco mais desse coxo e diz que ele tinha mais de 40 anos. Então, ele era colocado ali, tinha mais de 40 anos, e todos os dias as pessoas passavam por ele. Então, provavelmente, Pedro e João tinham passado por ele outras vezes. Provavelmente, a gente não tem uma indicação aqui, a Bíblia não está falando, mas eles podem ter dado uma esmola para ele num outro momento. O próprio Jesus deve ter passado por ele, porque ele tinha mais de 40 anos e era colocado todos os dias ali. Então, isso são suposições, mas Jesus pode ter passado por ele, porque ele estava ali à porta do templo todos os dias. E aí a gente fala, puxa vida, é verdade, o próprio Jesus pode ter passado ali por ele. E ele não foi curado até esse dia. E eu fiquei pensando sobre isso. E a questão que me veio ao coração é que tem tempo para todas as coisas acontecerem na vida da gente. Tem tempo para todo o propósito de Deus para a vida da gente. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Para todo o propósito de Deus na terra, tem um tempo. Então, a gente não entende porque aquele coxo ainda não tinha sido curado. Vivendo naquele tempo, quando Jesus estava andando pela terra e fazendo tantos milagres e tocando a vida de tantas pessoas. Mas a cura desse coxo, nesse dia, teve um propósito bem maior do que somente restabelecer a saúde dele. Na sequência, eu continuei lendo a partir do versículo 11, mas se a gente for ler todo o restante do capítulo, a gente vai ver que, por causa dessa cura, as pessoas ficaram tão espantadas que Pedro, então, começa a pregar
sobre o nome de Jesus, sobre o poder de Jesus. E a Bíblia fala, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Ou seja, houve uma multiplicação de cristãos naquele momento por causa da cura desse homem só, de verem o poder de Deus. Então eu pensei, o que nós podemos aprender com isso? Eu vejo que a gente pode aprender uma lição de que Deus pode todas as coisas. Ele é onipotente, todos nós cremos nisso. Mas Ele também é soberano para determinar o tempo certo de agir na vida da gente, de transformar uma situação na vida da gente, de fazer um propósito acontecer na vida da gente. O olhar de Deus se estende além. Deus viu a necessidade do coxo. Todos viam a necessidade daquele homem. Mas Deus olhou além e viu que havia pessoas, tantas pessoas ali ao redor, que precisavam ouvir do nome de Jesus. Então, o propósito de Deus não foi somente curar o coxo, mas foi curar o coxo e estender salvação, tocar a vida de muito mais pessoas. Lembrando que esse é o começo da igreja, é o começo quando a igreja de Jesus está sendo formada, quando a igreja está sendo estabelecida na terra. Então Deus faz um milagre de multiplicação. A Bíblia fala aqui, quase 5.000 já foram acrescentados. No capítulo 2, se eu não me engano, a Bíblia fala de 3.000, batismo de 3.000 crentes no capítulo 2. Então, a gente tem aqui, no capítulo 2, a gente tem 3.000. No capítulo 4, esse número já se eleva a quase 5.000. Então, olha como Deus tem um olhar muito diferente do nosso. O nosso olhar, muitas vezes, é estreito, é pequeno. A gente olha para o coxo só. E é verdade, tem que olhar para a situação dele. Mas Deus foi além e viu uma outra condição. Então Deus, a primeira coisa que Deus tocou no meu coração é que Deus tem um tempo para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Vamos ler um texto, um versículo em Daniel. Eu amo esses dois versículos no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 20. A Bíblia fala assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha que versículos lindos do poder de Deus. Deus muda os tempos. Deus muda as estações. Deus é aquele que dá sabedoria, conforme diz a Bíblia. E Ele muda os tempos da nossa vida. Esse coxo estava vivendo um tempo muito difícil desde que ele nasceu. Ele tinha uma condição difícil, dependia dos outros, dependia que alguém tivesse a boa vontade de levá-lo até aquele lugar, colocar ele ali. Ele ficava ali dependendo também da boa vontade das pessoas de ajudá-lo, de ter um coração mais liberal. Então, a condição desse homem era muito difícil. Mas teve um dia que Deus olhou para esse homem e decidiu que era hora de mudar a estação da vida dele. E tem uma hora que Deus olha para nós e vê que é tempo de mudar a estação da nossa vida, para um propósito muito maior. Muito maior. Tem um dia
que tudo muda para nós. E teve um dia que tudo mudou para aquele homem. Aquele dia parecia um dia qualquer, comum. Ele estava lá à porta do templo, implorando para cada um que passava, para uma esmola. E naquele dia comum, Deus fez um milagre na vida dele. Então, a gente nunca sabe, quando a gente levanta de manhã, que é aparentemente um dia comum, como se Deus quiser amanhã nós vamos levantar, acordar, né, para uma segunda-feira, que a gente pode pensar, é mais uma segunda-feira, é mais um dia comum na minha vida com essa e outras dificuldades. Mas a gente nunca sabe o dia que Deus fala, vai mudar a estação da tua vida. Vai virar. O calendário vai mudar para você. Vai ter uma mudança. Todas as coisas têm um tempo para acontecer. E o versículo 3, então, de Atos, capítulo 3, naquele dia comum, ele olha para Pedro e João, que estão passando, e como ele faz para todo mundo, ele pede uma esmola, então. E aí a Bíblia fala que Pedro e João fixam os olhos nele, encaram ele. Olham para ele de uma maneira fixa e diz para ele, olha para nós. Porque aquele homem provavelmente olhava sempre para baixo, né? Pedindo esmola, olhava às vezes para a pessoa que estava passando e as pessoas provavelmente, muitas vezes, que é como acontece, joga a esmola, não olha para a pessoa. Às vezes aquela pessoa é meio que invisível para a sociedade, não é? A gente muitas vezes passa na rua e um pedinte, uma pessoa que está ali na calçada, às vezes, sujo, cheirando mal, ele fica meio que invisível para nós, né? A gente passa reto e como se nada tivesse acontecendo, né? E nós fazemos isso muitas vezes. E eu acredito que naquele tempo, muitas vezes também muitas pessoas passavam reto por ele. Mas nesse dia, Pedro e João têm uma atitude diferente. Ficam os olhos nele e pedem para ele olhar para eles. Esse homem, na hora, ficou esperando dinheiro. Isso que ele estava esperando. Mas, nesse momento, é que a gente vê a diferença do ter e do ser na vida de Pedro. Pedro não tinha exatamente o que o coxo estava esperando. Mas ele tinha alguma coisa aqui dentro. O ser, ele tinha aqui dentro. Que no grego são duas palavras diferentes. No versículo 6, quando Pedro fala assim, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho. Em português a gente tem o mesmo verbo. Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Só que no grego não são iguais. São verbos diferentes. Então, quando Pedro fala o que ele tem, ele fala, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O verbo grego é o que eu possuo dentro de mim. A habilidade que eu tenho, a capacidade, aquilo que está aqui dentro de mim, eu te dou. Então, nesse instante, ele não está falando de uma coisa que ele possuía materialmente. Pedro dá essa resposta do ser. Olha, eu não tenho nas minhas mãos aqui, não tenho de pronto aqui, nem prata nem ouro que você está precisando. Mas o que tem aqui dentro de mim, isso eu dou para você agora. E aí Pedro então solta a palavra que está aqui dentro, que ele tinha ali dentro dele, que era uma palavra de milagre. E a Bíblia fala que ele usa o nome de Jesus. Ou seja, nesse momento, o que tinha dentro de Pedro fez toda a diferença. Foi o ser que fez acontecer. E não o ter que fez aquilo acontecer. Então ele usa o nome de Jesus, que não era e não é uma fórmula mágica. Né? Não é um abracadabra da vida. O uso do nome representa a autoridade e a influência daquela pessoa.
Então, quando chegamos em algum lugar em nome de uma terceira pessoa, falamos: olha, eu estou aqui em nome de fulano de tal. Quando eu chego em nome daquela pessoa, quem me recebe está me recebendo porque eu estou representando um outro, uma autoridade ou uma influência. Não é pela Roberta. Talvez aquela pessoa nunca recebesse a Roberta. Mas porque eu chego e falo: eu estou aqui em nome do Senhor fulano de tal, aquela pessoa já fala: opa, o fulano de tal que enviou essa pessoa aqui, então eu vou receber. Então, quando Pedro usa o nome de Jesus, ele representa ali, ele está representando o próprio Jesus, a autoridade e a influência do nome. E o poder do nome de Jesus é por causa da sua autoridade, por causa da conquista. Nós cantamos o cântico aqui do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder porque foi uma conquista na cruz e na ressurreição, que trouxe autoridade para esse nome. Então, o nome de Jesus não é igual ao meu nome, né? Não é igual ao seu nome. O nome de Jesus é um nome que conquistou uma autoridade. E por isso nós podemos usar o nome de Jesus, porque ele disse para nós fazermos isso em nome dele. Ele fala assim: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pisarão sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos causará dano. Então o dano não vai ser causado para mim, não porque eu dei uma pisada forte no mal, mas porque eu estou usando um nome, eu estou representando ali o próprio Jesus. Então, quando a gente vai expulsar um demônio e a gente usa o nome de Jesus, aquele demônio sai porque ele vê a autoridade que está nesse nome, e não a minha autoridade como Roberta, ou a sua autoridade. Mas ele vê o nome de Jesus, que foi o que aconteceu ali com aquele coxo. Pedro e João não impuseram as mãos sobre ele, não começaram a orar, não. Foi uma palavra, foi o nome, uma palavra que liberou sobre a vida daquele coxo um milagre por causa de Jesus. Então, o poder que estava dentro deles, do ser, é que fez toda a diferença naquela situação. É isso que fez o milagre acontecer. Tem Lassor, um escritor, ele diz que o papel da igreja não é somente amenizar a situação do mundo. O principal papel da igreja é liberar na terra a obra redentora de Deus em Jesus Cristo. Naquele tempo, naquele dia, naquele contexto, as pessoas estavam dando esmolas e amenizando a condição daquele homem, não é? O sofrimento. Aquele homem já sofria tanto, as esmolas amenizavam aquele sofrimento. Mas Pedro e João foram além de amenizar o sofrimento. Eles liberaram, houve uma liberação de poder de Deus na terra, para acabar com aquele sofrimento de uma vez e não só amenizar. Então, quando esse pensador fala sobre isso, que o papel da igreja não é somente amenizar. Porque quando a gente vai e a gente distribui uma sopa, a gente dá um agasalho, a gente ajuda, nós estamos amenizando o sofrimento das pessoas. E a gente tem que fazer isso, faz parte da boa obra. São as mãos da igreja, né, aqui na terra. Mas eu creio que a igreja, concordo com ele, que o nosso papel não é só fazer isso, só amenizar o sofrimento. O nosso papel é liberar um poder de Deus sobre a vida daquela pessoa, que vai resgatar aquela pessoa da situação que ela está. E a gente pode fazer isso de muitas maneiras, né? A igreja que eu digo, não é só aqui a igreja cristã do Farol. Eu falo de igreja, de Jesus,
de todos nós, o povo de Deus, todo aquele que tem Jesus como Senhor, independentemente de placa de igreja. Então, a gente tem a tarefa de ser no mundo. É isso que Deus falou comigo muito forte nesse texto. Essa tem que ser a nossa marca. A gente tem que mostrar que a gente é de Deus. É o ser nosso. E como que a gente faz isso? Como que a igreja faz isso? A igreja faz isso por atitude. A igreja faz isso por caráter, por palavras, por obras. Mas as nossas atitudes, elas gritam muito mais do que as nossas palavras. Elas têm uma voz muito mais alta do que as nossas palavras. Porque a gente pode muito bem dizer coisas, mas se a gente não fizer aquilo que a gente diz, as palavras são vazias. Então, o que Deus quer de nós é que a gente seja, como Pedro nesse instante foi. O que saiu da boca de Pedro teve um efeito no mundo espiritual, que se manifestou no mundo físico. E as palavras que saem da nossa boca, elas têm um efeito no mundo espiritual e que se manifestam no mundo físico. A gente consegue interferir no mundo espiritual com as nossas palavras. Tanto é que Jesus falou que a gente vai ter que dar conta das palavras que saírem da nossa boca. Né? A Bíblia fala muito sobre palavras. O livro de Provérbios é um livro que fala muito sobre o poder das nossas palavras. Né? Que palavras suaves são como o favo de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Ou seja, a gente consegue trazer doçura para dentro de nós e saúde para o nosso corpo, com as nossas palavras. E muitos outros versículos que falam do poder que há nas palavras. Então a igreja precisa começar a liberar as suas palavras na terra. Mas a sua palavra, a palavra da igreja só vai ter efeito se tiver poder aqui dentro. Se tiver poder. Porque se não tiver poder, nada vai acontecer. Não vai ter transformação. O versículo 9 em diante, a Bíblia fala que todos ao redor viram o que aconteceu e reconheceram o poder de Deus. Então, o mundo não vai reconhecer o poder de Deus por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. Né? Dinheiro não tem a ver com ser cristão. Não é? Senão só cristãos teriam dinheiro, seriam ricos. Dinheiro não tem nada a ver com ser crente ou não ser crente. É uma outra questão. Ter dinheiro não mostra que a gente é de Deus. Embora muitas vezes as pessoas sejam ensinadas que tem que ter dinheiro para ser de Deus, não é verdade. Porque muitas pessoas estão milionárias e não conhecem a Deus, não servem a Deus. Não é verdade? Então, as pessoas do mundo não vão reconhecer Deus na nossa vida porque nós temos coisas. Eu não sou contra ter coisas. Claro que eu também quero ter coisas. Quem não quer ter coisa boa? Né? Quem não quer ter um carrinho bom? Quem não quer morar numa casa boa? Quem não quer ter uma roupa boa? Todo mundo quer isso. A questão é o equilíbrio do ter. Esse ter não pode estar aqui dentro de mim. Eu tenho que ter ser aqui dentro de mim. Né? Conforme Jesus fala, lá em Mateus 6,33, é um versículo muito conhecido. Jesus falou o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesse contexto que Jesus está falando esse versículo, eles estavam conversando sobre as necessidades da vida. Jesus estava falando com eles sobre ansiedade, por conta do que vestir, do que comer.
Jesus fala, por que vocês estão tão ansiosos com as coisas da vida? Por que vocês estão tão preocupados com o que vocês vão vestir? Os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, e o Pai Celeste os veste como nenhum rei na sua glória se vestiu. Aí ele fala, por que vocês estão preocupados se vocês vão comer ou não comer? Os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, mas o Pai Celeste todos os dias os alimenta. Então, Jesus estava nessa conversa ali com os seus discípulos, falando sobre ter. Estava ensinando sobre ter. E falando, não precisa ficar preocupado com isso. Não precisa ficar ansioso com isso. Entende o princípio, Jesus está dizendo. Busca, em primeiro lugar, o reino. Aqui dentro de você, ó. Busca o reino. Traz o reino de Deus para dentro de você. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, o que Jesus estava dizendo, que ter vai ser uma consequência. Não vai ser o princípio, vai ser a consequência. A prioridade é buscar aquilo que é essencial. E quando eu busco o essencial e trago para dentro de mim, essa essência de Deus, o ter vai acontecer na minha vida. O ter vai acontecer na nossa vida. E olha que diz, tudo será acrescentado. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, vai chegar para você. Você não vai precisar nem fazer tanto esforço, aquilo vai sendo acrescentado. O que você faz é a tua parte, você trabalha, você é fiel ao Senhor, você cumpre com as suas obrigações, você se esforça e as coisas vão sendo acrescentadas. Isso porque você está buscando ser. Então, a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é que a gente precisa desse equilíbrio. De ser e ter dentro de nós. Que eles não são sinônimos. Eles fazem parte de nós. Mas quando a gente é de verdade, o ter vai acontecer na nossa vida. Deus vai se encarregar de nos dar o ter. E Pedro aqui, depois, então, começa a pregar sobre Jesus. Esse homem, a Bíblia fala que ele se apegou a Pedro e João, porque ele é curado, ele se levanta, ele começa a saltar, ele começa a pular de alegria. Todo mundo vê esse moço andar, louvar a Deus, reconhecer o poder de Deus. Então Pedro agora prega sobre Jesus Cristo. E aquelas pessoas vão recebendo Jesus, vão recebendo Jesus. Eu vejo que chegou um tempo nosso, especialmente agora aqui no nosso país, que são tempos difíceis, tempos de más notícias, tempos de escândalos, tempos de coisas erradas vindo à tona. Então agora é um tempo muito propício também para a igreja ser a diferença na terra. Todos nós. A gente não consegue ser a diferença assim, em massa, assim, no sentido, eu não consigo atingir muitas vezes uma massa, mas eu consigo atingir as pessoas que me cercam. Eu consigo atingir pessoas que trabalham comigo, que estudam comigo, que são meus vizinhos, pessoas com quem eu cruzo ali na minha rotina. Você também. Então, a igreja junta consegue atingir uma massa, sim. Então, é hora, e eu creio que Deus tem dado essas mensagens, e eu sei que não é só para nós aqui, mas uma mensagem de fazer a igreja se conscientizar de que a igreja tem um papel importante de liberar poder de Deus nessa terra. Mas para a igreja liberar, a igreja precisa ter esse poder aqui dentro. E é isso que nós temos que buscar. Porque aí sim, a nossa vida vai melhorar. A nossa sociedade vai melhorar. Né? O nosso país vai melhorar.
Não vamos colocar os olhos no político para melhorar o nosso país. A gente tem que olhar para cima, olhar para Deus e fazer a nossa parte para o nosso país mudar, para a nossa sociedade mudar. E eu creio nisso. Eu creio que há uma liberação de Deus por meio da igreja. E é isso que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar, para nós recebermos. E para a gente começar então a olhar para dentro de nós e buscar equilíbrio entre ser e ter. Você vai ter todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus. Porque o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Mas busca, acima de tudo, ser como Pedro e João. E na hora de uma necessidade, de uma intervenção, você vai ter como interferir naquela situação no nome de Jesus. Seja pelo outro, seja na tua própria casa. Amém, queridos? Glória a Deus.